Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Seguindo o preceito místico, guardemos a abstinência durante os 40 dias votados à penitência. A lei e os profetas dantes cumpriram igual preceito, mas Cristo, no seu deserto, viveu o jejum perfeito. Usemos, de modo sóbrio, da fala, bebida e pão, do sono e do riso e atentos, peçamos a Deus perdão. Fujamos do mal oculto que os laços do amor desfaz. A voz do tirano astuto não demos lugar jamais. Ouvi unidade simples, Trindade supremo bem. A graça da penitência dê frutos em nós. Amém. Salmo 1. Os dois caminhos do homem. Felizes aqueles que, pondo toda a sua esperança na cruz, desceram até a água do batismo. A árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, que junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Por isso, os ímpios não resistem no juízo, nem os perversos na assembleia dos fiéis, pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A árvore da vida, ó Senhor, é a vossa cruz. Salmo 2. O Messias, Rei e Vencedor. Uniram-se contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente, o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer, quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Podes pedir-me, e em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los,
e quebrá-los como um vaso de argila. E agora, poderosos, entendei, soberanos, aprendei esta lição. Com temor, servi a Deus e rendei-lhe glória e prestai-lhe homenagem com respeito. Se o irritais, perecereis pelo caminho, pois depressa se acende a sua ira. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fui eu mesmo que escolhi este meu Rei, e em Sião, meu Monte Santo, o consagrei. Salmo 3. O Senhor é o meu protetor. Jesus adormeceu e ergueu-se do sono da morte, porque o Senhor era o seu protetor. Sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quão numerosos, ó Senhor, os que me atacam! Quanta gente se levanta contra mim! Muitos dizem, comentando a meu respeito, ele não acha a salvação junto de Deus. Mas sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alta voz pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço bem tranquilo. Acordo em paz, pois o Senhor é meu sustento. Não terei medo de milhares que me cerquem e furiosos se levantem contra mim. Levantai-vos, ó Senhor, vinde salvar-me, vós que feristes em meu rosto, em seu rosto, os que me atacam, e quebrastes aos malvados os seus dentes. Em vós, Senhor, nós encontramos a salvação, e repouse a vossa bênção sobre o povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois vós o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quem guardar minha palavra não verá a morte eterna. Início da carta aos Hebreus, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 4. O Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas e colocado acima dos anjos. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, ele sentou-se à direita da majestade divina, nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. E a respeito dos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus ministros chamas de fogo. Mas a respeito do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, permanece eternamente,
e o cetro da retidão é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso o teu Deus te ungiu com o perfume da alegria, com preferência sobre teus companheiros. E ainda, tu, Senhor, no início colocaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Envelhecerão todos como uma veste, e como uma capa os dobrarás. Como uma veste serão mudados, mas tu permaneces o mesmo, e teus anos jamais terminarão. E a qual dos anjos ele disse alguma vez: senta-te à minha direita, até que coloque os teus inimigos como estrado para os teus pés? Não são todos eles espíritos que estão ao serviço, enviados para servir aqueles que deverão herdar a salvação? Por isso, devemos dar maior atenção à mensagem que ouvimos para não andarmos à deriva, pois se a palavra, transmitida por meio de anjos, se mostrou válida e toda a transgressão e desobediência recebeu sua justa paga, como poderemos nós escapar se não prestarmos atenção a tamanha salvação? De fato, depois de ter sido promulgada no início pelo Senhor, esta salvação foi confirmada no meio de nós por aqueles que a tinham ouvido. E Deus apoiou o testemunho deles mediante sinais, prodígios e milagres de todo tipo e dons do Espírito Santo distribuídos conforme a sua vontade. O Cristo Jesus é do Pai resplendor e expressão de seu ser. O universo sustenta com o poder da palavra, depois de ter feito a expiação dos pecados do mundo. Agora se senta à direita do Pai, no mais alto dos céus. O autor da nossa fé, em lugar da alegria que lhe fora apresentada, preferiu sofrer na cruz. Agora se senta à direita do Pai, no mais alto dos céus. Das cartas pascais de Santo Atanásio, bispo do século IV. Celebremos com palavras e atos a festa do Senhor que se aproxima. Está próximo de nós o Verbo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez tudo por nós e promete estar conosco para sempre. Ele o proclama com estas palavras: eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Mateus 28, 20. E porque quis fazer-se tudo para nós, Ele é o nosso pastor, sumo sacerdote,
caminho e porta. E é também a nossa festa e solenidade, como diz o apóstolo, o nosso Cordeiro Pascal, Cristo já está imolado. 1 Coríntios 5:7. Cristo, esperança dos homens, veio ao nosso encontro, dando novo sentido às palavras do salmista. Vós sois a minha alegria, livrai-me daqueles que me cercam. Salmo 31, versículo 7. Esta é a verdadeira alegria, esta é a verdadeira solenidade. Vermos-nos livres do mal. Para tanto, que cada um se esforce por viver em santidade e medite interiormente na paz e no temor de Deus. Os santos, enquanto viviam neste mundo, estavam sempre alegres, como em contínua festa. Um deles, o bem-aventurado Davi, levantava-se de noite, não uma, mas 7 vezes, para atrair com suas preces a benevolência de Deus. Outro, o grande Moisés, exprimia sua alegria entoando hinos e cânticos de louvor a Deus pela vitória alcançada sobre o faraó e sobre todos os que tinham oprimido o povo hebreu. Outros ainda dedicavam-se alegremente ao exercício contínuo do culto sagrado, como o grande Samuel e o bem-aventurado Elias. Todos eles, pelo mérito das suas obras, já alcançaram a liberdade e celebram no céu a festa eterna. Alegram-se com a lembrança da sua perseguição terrena, da sua peregrinação terrena. Vivida entre as sombras do que havia de vir e passado o tempo das figuras, contemplam agora a verdadeira realidade. E nós, que nos preparamos para a grande solenidade, que caminhos havemos de seguir? Ao aproximarem-se as festas pascais, a quem tomaremos por guia? Certamente, nem um outro, amados irmãos, senão aquele a quem chamamos nosso Senhor Jesus Cristo e que disse: eu sou o caminho. É Ele, como diz São João, que tira o pecado do mundo. É Ele que purifica nossas almas, como declara o profeta Jeremias. Parai um pouco na estrada para observar e perguntai sobre os antigos caminhos e qual será o melhor para seguirdes por ele. Assim ficareis mais tranquilos em vossos corações. Jeremias 6,16. Outrora, era com sangue de bodes e a cinza de novilhas que se aspergiam os que estavam impuros, mas só os corpos ficavam purificados. Agora, pela graça do Verbo de Deus, alcançamos a purificação total. Se seguirmos a Cristo, poderemos sentir-nos desde já nos átrios de Jerusalém, da Jerusalém celeste, e saborear de antemão as primícias daquela festa eterna. Assim fizeram os apóstolos, que foram e continuam a ser os mestres desta graça divina, porque seguiram o Salvador. Diziam eles: nós deixamos tudo e te seguimos. Sigamos também nós, o Senhor,
Preparemo-nos para celebrar a festa do Senhor, não apenas com palavras, mas também com nossos atos. O Cordeiro Imaculado penetrou no santuário como nosso precursor. Foi feito sumo sacerdote para toda a eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. Eis aqui o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Feito sumo sacerdote para toda eternidade, numa ordem semelhante à do rei Melquisedeque. Bendigamos o nosso Redentor, que na sua bondade nos concede este tempo de salvação. E supliquemos, criai em nós, Senhor, um espírito novo. Cristo, nossa vida, que pelo batismo nos sepultaste sacramentalmente convosco na morte, para que também convosco ressuscitemos, ajudai-nos hoje a ser fiéis à vida nova que recebemos. Senhor Jesus, que passastes pelo mundo fazendo o bem, tornai-nos solícitos pelo bem comum de toda a humanidade. Ensinai-nos, Jesus, a trabalhar generosamente na construção da cidade terrena e ao mesmo tempo buscar a cidade celeste. Médico dos corpos e das almas, curai as feridas do nosso coração para progredirmos continuamente no caminho da santidade. Afastai para longe de nós os perigos, as mortes, as doenças, as pragas, as pestes, todo o mal. Fortalecei os abatidos, os agonizantes, os moribundos. Dai boa morte àqueles que partem deste mundo, para encontrar-se contigo, já arrependidos de todos os seus pecados. Derrama sobre a humanidade inteira, Jesus, o teu Espírito Santo, para que todos possam ver-te, conhecer-te, amar-te e servir-te. Criai em nós, Senhor Jesus, um espírito novo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor, nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus.